sofrimento, né? Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Gente, será que isso é possível mesmo? Ou é só fala de pastor na hora lá da cerimônia? Né? Acho que tem tudo a ver aí com o que a gente está falando. Tem até um comentário aqui, deixa eu colocar aqui na tela, da Silmara. A Silmara está pedindo aqui, por gentileza, peço uma palavra de vocês para esposas que são provedoras do lar, né, na família. Sofrem por conta disso. Né? Talvez aí a ausência do homem como provedor e, de alguma forma, passam aí por esse sofrimento. Né? Eu acho que tem a ver aqui... Não é a situação específica aí de uma situação de casamento, né? Mas, de toda forma, ela está sofrendo aí uma situação que, por N situações, ela terminou estando nesse estado. Então, eu acho que a questão é possível permanecermos não somente, eu acho que o tema da nossa live é interessante, não somente sofrer com resignação, mas é possível ter contentamento mesmo em meio ao sofrimento, né? Mesmo em meio à doença, à situação. Alguém mencionou aqui nos comentários, né, que perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego no início da pandemia. Né? Então, como lidar com isso? É possível, então, ter contentamento em meio a essas situações? Depende do foco. A palavra está com os universitários. Depende do foco da pessoa. O normal nos casais é que o objetivo da minha vida é que eu seja feliz. A gente não cansa de ouvir. A gente cansa de ouvir, verdade. A gente cansa de ouvir pessoas escolhendo fazer algo errado, porque eu tenho o direito de ser feliz. Então, por causa disso, eu tenho o direito de abandonar o meu casamento, de esquecer dos meus votos, de fazer muitas coisas em que a palavra de Deus é claramente contra aquela atitude. Mas a pessoa vem falando, mas eu tenho o direito de ser feliz. Só que isso não está na Bíblia. Esse direito de ser feliz não está na Bíblia. Se a gente olhar para o nosso casamento, para o nosso sofrimento, para a situação de ter que sustentar a família, seja qual for a dificuldade, e ver aquilo como uma oportunidade que Deus está usando para que eu seja uma pessoa mais santa, uma pessoa mais parecida com Jesus, então, mesmo a dificuldade, mesmo o sofrimento, pode sim ser uma coisa boa. É isso que Romanos 8, 28 e 29 estão falando, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas como assim? No 29, porque Deus nos predestinou para que fôssemos feitos à imagem do seu Filho. Então, no meio do sofrimento, se eu me submeto, se eu deixo Deus usar aquela situação como uma talhadeira para tirar de mim algumas lascas que não parecem com Jesus, e se no final do processo eu pareço mais com Jesus, eu cresci em santidade, então o resultado foi que cooperou para o bem. Então, sim, é possível na doença, na pobreza, em tudo mais, porque o objetivo final não é a minha felicidade, e sim a minha santidade. Agora, Deus é um Pai tão bom, tão amoroso, tão grande, que muitas vezes, junto com a nossa santidade, vem também o contentamento, a alegria, a felicidade. Um livro fantástico que nós indicamos do autor Gary Thomas, trata exatamente disso. Se a vontade de Deus é que o casamento faça de você alguém mais santo do que mais feliz. Ele trabalha esse assunto em diversas áreas. Mas, Nelson, Simone, uma coisa que nos preocupa muito
e que temos visto muito mesmo, é que parece que casais jovens, de boca para fora, vão falar essas palavras do casamento, assumir seus votos, mas, no fundo, a sua esperança é que o seu casamento seja um passeio em shopping. Quando nós temos 38, indo para 39 anos de casados, vocês agora, quantos? 24. É bom deixar ela responder primeiro, porque você... 20, ficou no 20. Mas nós sabemos muito bem, quem entra nesse barco vai enfrentar tempestades. E se você pular fora do barco, além do fato de que você vai se afogar mesmo, é justamente pelos desertos, pelas tempestades, fora do shopping, que nosso relacionamento cresce, é onde Deus quer trabalhar. Nós temos que ensinar nossos jovens como superar essas crises normais, não é nada diferente. Casais ou pessoas que estão nos assistindo agora estão passando por momentos difíceis. Pela graça de Deus, você pode superar isso. E vale a pena mesmo, porque você vai crescer. Eu vou dar uma ilustração, ela vai dar outra, mas naquele livro, isso é fascinante. O autor Gary Thomas, em Casamento Sagrado, conta a história, uma pesquisa dos presidentes dos Estados Unidos, considerados top. O número 1 na lista, normalmente, é o Abraham Lincoln. Ele normalmente é 16º presidente dos Estados Unidos, aparece na cédula de $5, do centavo também. Mas sabe quem foi a primeira dama menos popular, mais odiada de todas? Foi a esposa do Lincoln. Agora, o autor aponta que isso provavelmente não seja uma coincidência, porque depois de enfrentar vários anos de casamento e guerra civil em casa, dirigir o país pela guerra civil não foi nenhum desafio muito grande. Mas o ponto é simplesmente a ideia: Deus pode estar usando até um casamento ruim, difícil, um cônjuge descrente, para aperfeiçoar seu caráter, para fazer você mais parecido com Jesus. Segunda ilustração Ilustração que Davi gosta de contar muito, e até ele estava falando do shopping. O que o shopping tem a ver com isso? A gente já foi em shopping, você vê aquelas palmeiras, aquelas árvores, aquelas plantas bonitas plantadas dentro do shopping. Só que elas estão dentro de um canteiro, tem pouca terra, dificilmente suas raízes vão se aprofundar muito, mas também não tem necessidade, estão dentro de shopping, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada, alguém vem regar, coloca fertilizante, foi tudo certinho ali. O problema é que se um dia alguma coisa acontecer com aquele shopping, qualquer ventinho, qualquer coisa, vai cair, não tem jeito. Agora, você vê aquelas palmeiras na praia, talvez tenha algumas cicatrizes, talvez não sejam tão perfeitas, tão lindas como aquelas do shopping, mas aquelas palmeiras aguentam tudo. Pode vir furacão, pode vir tempestade, pode vir seca, pode vir o que quiser. As suas raízes são tão profundas, e entrelaçadas uma as raízes da outra, palmeira que nada derruba. Então, que tipo de casamento você quer? Você quer um de shopping que qualquer coisa vai derrubar? Ou você quer ser aquela palmeira plantada à beira-praia que resiste, que fortalece, que suas raízes vão se aprofundando cada vez mais? Você contou muito bem a minha história. Ela Acho que gente, o livro que o Davi mencionou está aí na tela, o Marcelo e a Adriana estão ajudando a gente aí. Obrigado, gente. Eu acho nosso amigo também. Não, tem muitos amigos de vocês aqui, muitos. Depois eu olho. Eu acho muito legal a gente lembrar disso, porque o que o senhor falou é muito interessante, porque vendo a minha história, a história do Nelson, e eu imagino que a de vocês também, se não fosse Jesus, se não fosse a graça dele nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui, né? E isso é muito legal, porque perceber que o nosso Deus usa o casamento para que o nome dele seja glorificado, e ele nos usa.
né? Ele nos usa para que, aqui na Terra, para sermos instrumentos do Senhor Jesus. E vale a pena. Eu tenho uma amiga muito especial que estava com uma dificuldade muito grande no casamento. E aí, a gente conversando, nós usamos aquela ilustração que o Senhor usou um dia da corda. Lembra? Que o tempo aqui é muito curto, muito pequeno em relação à eternidade, né? E a gente conversando sobre isso, e hoje o casamento dela, uma bênção. A gente vê que Deus transformou o que era tão difícil em coisas tão bonitas. E ela sempre lembra, a eternidade vale a pena. Vale muito mais a pena a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Muito e é a graça de Jesus. Desde Gênesis 3, assim que o pecado entrou nas veias da raça humana, nós vemos as implicações, as consequências no casal. O distanciamento, o marido, para salvar a sua pele, apontando o dedo, ele parece mais o diabo, nesse sentido, do que ser imagem de Deus, como ele ainda era, mas agora distorcida. E nas consequências do pecado, Deus fala que a partir daquele momento, não somente no relacionamento pai-filho, nós vamos ter grande dor, sofrimento da gravidez, do parto até o final da vida, especialmente a mãe, mas ambos, e que a mulher iria resistir à liderança do marido, o marido iria oprimir a esposa. Então, essa é a realidade. Todos os casais. Outro livro fantástico, do Dave Harvey, quando pecadores dizem sim. É isso. Nós somos pecadores. Eu gosto da ideia de porcos-espinho. Aqui fica frio, mas noite de frio, não é hoje, nós estamos todos suando, mas o porco-espinho quer chegar junto para se aquecer, mas só leva alfinetada. Se nós não desenvolvermos estratégias de perdão, de confissão de pecado, de uma resposta branda para desviar o furor, talvez amortecer, talvez as alfinetadas, nós não vamos sobreviver. Então, quem assiste precisa entender essa realidade e, como alguém muito bem colocou, levar nosso lamento, nossa dor até aos pés da cruz. Oi, Juliano, tudo bem? É outro ex-aluno, amigo, pastor. Legal. E vale muito a pena. Depois que você vê o que Deus pode fazer, porque o casamento é lugar de perdão, casamento é lugar de andar a segunda milha, casamento é lugar de bondade, de você estar junto, e a gente vai desenvolver, vale muito a pena você olhar e falar, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Gente, nós temos aqui um comentário na live que a gente precisa dar ênfase. A Maria Marçal, ela fez 45 anos de casada agora em dezembro. Olha só que legal, gente. Está dizendo aqui que ainda está aprendendo. Que legal, que bom. Nelson, eu acho que agora seria bom, eu queria que a Carol respondesse aquela pergunta daquela senhora que foi colocada, de ter que... Eu não quero passar por cima disso. Talvez alguma palavra de incentivo, encorajamento, ela pode dar? Eu preciso lembrar da pergunta. Claro, eu coloquei na tela aqui novamente. Peço uma palavra de vocês para esposas que são provedoras na família. Todo sofrimento é sofrimento, obviamente, é uma coisa difícil, que traz angústia, traz tristeza, traz dificuldade. Não ser a razão de ter que ser a provedora, mas com certeza é um fardo muito grande, porque sabemos que Deus nos dá a prioridade de ser esposa cuidando do marido, mãe cuidando dos filhos, boas donas de casa, e muitas vezes cuidando dessas áreas já é trabalho suficiente, tempo integral. E essas mães, essas esposas que se encontram na necessidade realmente de também ser a provedora, de ser o sustento principal,
é um sofrimento a mais, é algo, um peso a mais que elas estão carregando. Nós sabemos que Deus é o nosso provedor, Ele é o pai dos órfãos, o marido das viúvas, Ele diz que vai nos dar o sustento, a força necessária para enfrentar aquilo que Ele está pedindo de nós. Então, a única coisa que eu posso dizer, o único conselho, é que tem que se agarrar realmente em Deus e buscar sua força nele. Porque nós e nós mesmos, nós não temos a força para fazer nada, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa provedora, para cuidar bem da casa. Nós não temos essa força. Mas se Deus está pedindo algo de mim, então Ele me dará a sabedoria necessária, a força necessária para cumprir aquela tarefa que Ele tem me dado. Então, eu iria buscar muita sabedoria, muita força em Deus, depender totalmente nele, e também me cercar de pessoas que são dignas de me aconselhar, de me ajudar, talvez de me dar uma folga de vez em quando, cuidando de um filho para eu poder descansar, mas algumas pessoas, talvez na sua igreja, em quem você admira essas pessoas, que talvez possam servir para te ajudar também nessa fase difícil. Não sei se você quer acrescentar. Nós entendemos que, biblicamente, é a responsabilidade principal do marido, do homem, do pai, prover para a família, mas nem sempre isso é possível. E a vida é feita de fases. Ela me sustentou por 2 anos, no início do casamento, quando eu fazia, o mestrado em teologia, eu também trabalhava, mas ela era ganha-pão, e nosso acordo foi 2 anos, e nós iríamos, depois disso, tentar ter nossos filhos, e ela pararia de trabalhar. A mulher para trabalhar fora, continuou usando trabalhando muito em casa para gerar recursos. E Provérbios 31, o quadro da mulher virtuosa, uma personificação de virtuosidade e de sabedoria, mas metade dos versículos que descrevem aquela mulher tratam também do benefício financeiro que ela trazia para o lar. Ela não largava os filhos, ela não largava o marido, mas ela era capaz de gerar recursos como auxiliadora idônea, sábia, para ajudar o lar. Pode ter um marido desempregado, não consegue emprego. Pode ser que houve um acidente e não tem mais condições para sustentar a família. São situações difíceis, Deus dá graça. Eu acredito, acho que é suficiente, mas Deus precisa ser o bastidor, nos bastidores, e o sustento dessa mulher em uma situação menos que ideal.